Olá, sejam todos bem-vindos à aula número 3. Na aula de hoje vamos falar do teorema de existência e unicidade de solução, isto é, para o problema de Cauchy. O teorema de existência e unicidade de uma solução para o problema de Cauchy é também chamado de problema de valor inicial, não é? Ou simplesmente PVI. Na realidade, este é um problema bastante importante para o estudo das equações diferenciais. Por vezes nós resolvemos as equações diferenciais, perdemos muito tempo em procurar as soluções, sem antes sabermos que realmente essas soluções existam. Então, devemos checar o teorema de existência e unicidade das soluções. E, portanto, Cauchy formulou este teorema da seguinte maneira. Dado o modelo d de y sobre d de x igual a uma função f de xy, dado em certas condições iniciais, y em x0 igual a y0. Este é o nosso problema, representado por uma equação diferencial, dado o nosso PVI. Analisemos um retângulo D, que será definido em R2, tal que x varia de alfa a beta, isto é, em R, e y de C a D. Este é o nosso retângulo, tá? Este, na verdade, é o nosso campo, o nosso domínio. Nós vamos definir este domínio, em que x e y pertencem a R2, tal que x varia de alfa a beta em R e y de C a D. Vamos considerar um ponto M com as coordenadas x e y no centro do... Vamos escrever simplesmente no centro de D. D que é o nosso retângulo. Vamos lá representar graficamente este nosso retângulo. Portanto, tem o meu alfa, o meu beta, para x, tem o meu C e o meu D. Então, represento o meu retângulo. Eu vou chamar isso de D, o meu retângulo D. E no centro, claro, existe um ponto M com coordenadas x0 e y0. Na realidade, este ponto M é o problema de valor inicial, o nosso PVI. Como é que é representado a solução de uma equação diferencial? A solução de uma equação diferencial, ela pode ser geral ou particular. E nós vimos que, de acordo com o problema de valor inicial, então nós teremos sempre uma solução particular. Esta solução particular, na realidade, é uma curva integral. É uma curva integral que passa pelo ponto dado, que passa pelo nosso PVI. Para que se compreenda melhor este teorema, analisemos duas condições. A primeira condição é que se a função f de xy é contínua no intervalo, num dado intervalo x0 menos delta, x0 delta, então existe y igual a φ de x neste intervalo. A primeira condição é a condição da existência, de uma ou n soluções. Se existe a função f de x, ou seja, se f de x é contínua no intervalo, neste caso, limitado pela nossa curva
pela nossa curva integral, x menos delta e x mais delta, neste intervalo, então existe solução y igual a φ de x. Isto vamos chamar de y igual a φ de x. Nós não sabemos se é uma única solução ou existem N soluções. Para sabermos se esta nossa solução neste intervalo, desta nossa equação diferencial, é única, então analisemos a segunda condição. A segunda condição que diz que se a derivada parcial da função em ordem y exista, isto é, for igualado a uma nova função g de x, então podemos afirmar, tá? Portanto, ela existe e é contínua no intervalo x0 menos delta e x0 mais delta. Logo, ela é única. Então, nós temos aqui duas condições que espelham o teorema de existência e unicidade de uma solução. A primeira condição, se a função f de x e y é contínua num dado intervalo limitado pela curva integral, não é? Então existe a solução. Nós não sabemos se essa solução é única ou existem ainda outras soluções. Por isso devemos checar, não é, a outra condição, que é a condição de existência e continuidade da derivada parcial da função em ordem a y, tá? No mesmo intervalo. Tá? Então, este é o teorema de existência e unicidade de uma solução, não é? Que por vezes quando nós resolvemos as equações diferenciais é necessário checar este teorema. Este teorema que na verdade foi este problema de valor inicial que foi formulado por Cauchy. Em seguida veremos dois exemplos para compreender melhor o teorema de existência e unicidade de solução. Vamos dar o exemplo da linha A. Nós temos a equação diferencial, não é? Primeiramente temos que representar a nossa função y de x, que é esta à direita, que é igual a x mais y. Não é? A primeira condição, não é? Temos que achar continuidade, temos que testar, não é? A condição de continuidade. Não é? Se olharmos bem, isso é um polinômio, não é? E claramente, para todo e qualquer valor de x e y, não é? Em R2, ela é contínua. Logo podemos afirmar, não é? Que é contínua em D, tá? D que é o nosso retângulo, anteriormente já representado. Esta é a primeira condição, tá? De continuidade. A segunda, temos que achar a derivada parcial em ordem a y. Se nós acharmos a derivada parcial desta função em ordem a y, não é? Ela será igual a 1, tá? X é constante, derivada de uma constante é 0, e esta é a nossa única variável, porque é função a ordem da derivada parcial. E como podemos observar, este é um valor, não é? Logo ela existe e é contínua. Ela é contínua. Portanto, de acordo com o teorema, podemos afirmar, não é, que a equação diferencial, não é, ela tem solução, e esta solução que passa por este ponto, que é o problema de valor inicial, ela exista e é única, tá? Então, existe solução e é única. O segundo exemplo, vamos fazer a mesma coisa. Primeiro achamos a condição de continuidade, temos a nossa função igual a 4 raiz de y, não é? Se observarmos bem, esta nossa função, ela vai ser contínua, não é? Para um certo valor de y, porque se o y for negativo, então automaticamente em R, tá? esta função não vai existir. Então podemos dizer, não é? Fazendo um gráfico,
que esta nossa função é contínua, tá? Para todo e qualquer y maior que zero. Para todo e qualquer y maior que zero, tá? Então esta nossa função é contínua. Então eu digo que é contínua neste domínio, tá? Neste domínio. A segunda condição é acharmos a derivada parcial em ordem a y. Não é? Se derivarmos, 4 não derivamos. Não é? Como sabemos, a derivada disto é o quê? Derivada dessa expressão sobre 2 vezes raiz de y. A derivada de y, não é? É uma variável, a derivada dessa variável é 1. Então, dividindo o 4 por 2, né, simplifico, ficaríamos simplesmente com 2 raiz de y. Esta é uma outra particularidade desta função, esta nossa derivada parcial de y, nós caímos numa outra particularidade. Se y for 0, não vai existir. Se y for negativo, também não vai existir. Então, podemos dizer, não é? Mas antes, representando graficamente, não é? Quando o y é 0, onde é que o y é 0? Claro, quando ele passa, não é? Pelo eixo dos x. Então, teremos que eliminar automaticamente o eixo dos x. Quer dizer que, para que isso exista, para que esta derivada seja contínua, não é? Y tem que ser maior que 0. Onde é que y é maior que 0? Acima do eixo. Tá? Então podemos dizer, não é, que existe e é contínua neste domínio. Tá? Temos as duas particularidades, esses dois exercícios. Em seguida, falaremos do campo de direções. O nome já indica direções. O que é isto de campo de direções? Na realidade, o conjunto de tangente de alfa igual a f de xy é chamado de campo de direções. Este campo de direção normalmente é representado por reta, não é? Por uma linha, por uma seta, não é? E eles normalmente direcionam a curva integral. A partir, portanto, do campo de direção, não é? Nós podemos ter a certeza de que trajetória terá a nossa curva integral. Vamos lá procurar representar isso graficamente. Vamos supor uma equação diferencial, não é? Por exemplo, y igual a x, tá? Y igual a x, portanto, é a nossa equação diferencial. Sabemos nós que a função de xy, não é? É esta que aparece à direita é igual a x. Logo, pela definição do campo de direção, nós teremos que a tangente de alfa será igual a x. Logo, o conjunto de direções, não é, representado por tangente de alfa igual a x é o que nós chamamos de campo de direção. Então, atribuo valores de x em R. Por exemplo, para x igual a 0, x igual a menos 1, x igual a 1 e assim sucessivamente. Eu terei diversos valores da tangente, neste caso do ângulo. Para x igual a 0, eu terei a tangente de alfa igual a 0, isso implica que alfa será igual a 0. Para x igual a menos 1, eu terei, não é, tangente igual a menos 1, isso implica, se eu buscar a tangente de menos 1, será menos π quarto. Tá? Para x igual a 1, eu terei tangente de alfa, será igual a 1, então se eu ir buscar o ângulo alfa, terei π quarto. Então eu tenho, não é, nesse contexto eu tenho três direções, 0 graus, não é? 45 graus, menos 45 graus e 45 graus. Se eu continuar a atribuir o valor de x, eu obtenho, não é, n direções. Então eu posso representar isso graficamente. Esse meu campo de direção tem o meu y e o meu x, não é? Atendendo, portanto, os valores de x, temos retas, por exemplo,
primeira reta, segunda reta, e assim sucessivamente. Que eu tenho menos 1, que eu tenho menos 2, 1 e 2. Como posso observar, onde é que a minha direção será igual a 0 graus? A minha direção será 0 graus, na realidade aqui, no eixo, não é? Dos y tem uma direção de 0 graus, de 45 graus. Se eu quiser traçar isso com mais perfeição, pego o meu transferidor, não é? Venho aqui no centro e, portanto, faço a marcação do meu campo de direção, não é? Por exemplo, faço isso, 45 graus. Então, e aqui, não é? Eu tenho menos 45 graus. Portanto, se eu quiser fazer essa consideração, aqui posso ter uma outra inclinação, não é? Posso ter uma inclinação. Se eu atribuir valores de algum outro valor de x, eu teria uma inclinação. Uma outra inclinação. Agora, se eu resolver essa equação diferencial pelo método de separação de variáveis, eu obtenho, não é, a minha solução da seguinte maneira: y é igual a x ao quadrado sobre 2 mais c. Suponhamos que o ponto inicial é de 0 a 0. O meu problema de valor inicial é 0, 0. Eu substituindo na minha solução, não é? Eu tenho então a minha solução particular, não é? Se eu quiser representar esta curva integral, não é? Claramente que esta curva integral terá, não é, que seguir aquilo que é o campo de direções. O campo de direções é que vai direcionar essa minha curva integral. Se vemos bem, isso é uma parábola, não é? Quando ela é 0, ela passa para aqui, não é? Quando o x, por exemplo, for mais ou menos 1, ela vai ser positiva, vai ter, portanto, é uma parábola que vem para aqui e faz isso. Se nós continuarmos, não é? Se bem que essas direções não estão bem desenhadas, mas a ideia é mostrar o campo de direções, não é? Eu obtenho diversas parábolas, não é? N parábolas, não é? Tendo uma trajetória direcionada pelo campo de direção. Temos aqui o campo de direção, não é? Que vão praticamente indicar aquela que é a trajetória da minha curva integral. E portanto, vamos agora falar das isóclinas. Na realidade, eu ao falar do campo de direções, já dei automaticamente algumas ideias daquilo que são as isóclinas. O que é que são isóclinas? As isóclinas são retas ou curvas do tipo f de xy igual a k. Este termo isóclinas vem de duas palavras gregas, iso, que significa mesma. Iso, mesma, e cline, direção, inclinação. Então, esta palavra isoclina vem de duas palavras isos e cline, a mesma direção. Então, as isóclinas são retas ou curvas deste tipo que têm a mesma direção, ou seja, que têm uma direção constante, tá? Direção ou inclinação constante. Então, isto nós chamamos de isóclinas. Vamos lá ver um exemplo agora das isóclinas. Vamos ver um exemplo. Y menos x, por exemplo, no ponto 0 e 1. Vamos lá resolver, representar, não é, as isóclinas, tá? Graficamente, tendo em conta o campo de direção. Como sabe-se, não é? A nossa função xy vai ser igual a menos x, não é?
E a definição f de x tem que ser igual a k, então isto posteriormente é igual a k. Então isso implica que k será igual a menos x. Atribuo diversos valores, não é? Para k, não é? Por exemplo, para k igual a 0, x é igual a 0, não é? K igual a 1, terei que x vai ser menos 1, k igual a 2, x vai ser menos 2, k igual a menos 2, x vai ser igual a 2. E assim sucessivamente. Na realidade, o que eu obtenho? Eu obtenho as isóclinas de formas retilíneas, eu obtenho retas. Tá? As isóclinas, neste caso, são retas. E represento graficamente estas retas. Represento graficamente essas minhas isóclinas. Tá? Eu venho aqui, faço o meu gráfico. Y, X, não é? Eu tenho, são retas paralelas, elas têm a mesma inclinação. Aqui eu tenho a reta, não é? Quando k é 0, tá? Quando k for igual a 1, x é menos 1, k é igual a menos 1, ou seja, k é igual a 1, x é menos 1, k é igual a 2, k é igual a 3, aqui k é igual a menos 1, x é 1, k é igual a 2, k é igual a 3. Então, tenho, portanto, as minhas isóclinas representadas graficamente. Se eu quiser traçar o gráfico da minha solução, da minha curva integral, eu tenho que representar o campo de direção. Porque o campo de direção é que vai automaticamente me dar a direção, indicar a trajetória da minha curva integral. Então, aplico o conceito daquilo que é o campo de direções, não é? Aplico o conceito de campo de direções, igual a essa função. Digo que a tangente de alfa vai ser igual a menos x, não é? Atribuo valores de x, x igual a 0, terei que tangente de 0, alfa é 0, x igual a menos 1, terei que alfa será igual a π quarto, quando x é igual a 1, terei que alfa vai ser menos π quarto, e assim sucessivamente. Eu obtenho, não é, estas direções, e venho e represento automaticamente aqui. Eu aqui terei, quando o meu alfa, portanto, será igual a 0, não é? Aqui terei quando o meu alfa será, portanto, π quarto. Aqui terei uma outra direção, não é? Atribuindo valores sucessivamente. Este é o meu campo de direções. E, portanto, para saber, não é, como é que será, portanto, o gráfico da minha curva integral, eu resolvo a equação diferencial, não é, pelo mesmo método de separações de variáveis, não é? Eu sei que y' é igual a d de y sobre d de x igual a menos x, separo os diferenciais, menos x d de x, e integro
ambos os membros. Integral de d de y será igual a y, integral de menos x será menos x ao quadrado sobre 2 mais c. Acontece que o meu ponto inicial é y0 igual a 1. Isso significa que quando x é 0, y é 1, o meu c será igual a 1. Tá? O meu c será igual a 1. Então isso implica, não é, que o meu y será igual a menos x ao quadrado sobre 2 mais 1. Esta, portanto, será então a minha parábola. Tá? Esta será a minha parábola. Analiso, por exemplo, se x0, eu tenho que y será igual a 1. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Quando x é 0, eu tenho praticamente aqui, não é? E quando x vai ser mais ou menos 1, eu terei, quando x será mais ou menos 1, não é? Eu terei 1 meio, não é? 2 será 1 meio. Então eu terei uma coisa assim, não é? Na verdade eu terei a minha parábola voltada para baixo, com essa direção, e assim sucessivamente. Eu tenho o meu campo de direção, as minhas isoclinas e a minha curva integral, tá? Por hoje é tudo. Se gostou do vídeo, dê o seu like, partilhe os vídeos com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no canal, não é? Ativa o seu sininho para receber as outras notificações, neste caso de outros vídeos. Este é o canal Artifícios Brutos, Juventude, isto é ciência. Até mais.